Bom, meu nome é Rafael Cáceres, eu sou da Thaler, CEO da Thaler. Hoje a gente está trabalhando também com a Impulso, nessa parte de consultoria ágil. E eu vim aqui falar um pouco sobre liderança, né, que é um pouco do assunto desse evento de hoje. E falar um pouco sobre como a gente introduziu a liderança descentralizada na Thaler e como isso tornou a gente mais efetivo, né? Ou seja, mais eficaz e mais eficiente, né? Por que a gente acha que isso é importante? Né? Porque hoje a gente vive num mundo incerto. E pode parecer besteira a gente falar isso agora, né? Eu acho que esse público aqui está bem acostumado com isso, mas ainda a gente chega muito em cliente e o pessoal ainda quer prever muito futuro, ainda quer ter muito controle sobre tudo que está acontecendo. E a gente sabe que isso é bem difícil porque, né, hoje tudo é volátil, é incerto, é complexo e é ambíguo, né? Então, como é que a gente trabalha a liderança dentro de um mundo, dentro desse contexto, né, de incerteza? Né? Porque hoje nossos objetivos eles são dinâmicos, eles estão mudando toda hora, né? Quando a gente tem lá um objetivo muito certo, é muito fácil a gente seguir nele, né? Só que hoje em dia esses objetivos eles estão mudando toda hora. E os payoffs, né, que a gente tem são assimétricos. O que isso quer dizer? Às vezes a gente coloca esforço em alguma coisa e esse esforço ele pode gerar um resultado muito diferente do esforço que a gente colocou, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem lá a molecada fazendo um software, um produto no fim de semana e explodindo do nada, né? Enquanto outras empresas colocando muita grana num produto, uma empresa gigante, estabelecidas, e não conseguem, né? Ainda acabam indo para a falência. Então, nesse mundo incerto, nesse mundo de objetivos dinâmicos, a gente precisa, né, ter um pouco de uma maneira diferente de estar tratando esse tipo de situação, né? Então, a liderança, né, pelo menos no meu ver, é essa habilidade da gente lidar, né, de ter maneiras, da gente criar maneiras de lidar com a nossa próprias limitações das nossas empresas e a nossa própria ignorância. É estar pensando que a gente não sabe o futuro, é estar entendendo que a gente não sabe o futuro e aceitar isso, né? Às vezes as pessoas acham que isso é uma ofensa, né? Falar que você não conhece alguma coisa, principalmente nas empresas mais tradicionais. Mas a partir do momento que a gente entende nossa ignorância, né? A ciência começou assim, né? Entendendo que a gente não sabe de tudo e que a gente tem que procurar respostas melhores. E nesse ponto que a gente precisa estar sempre procurando melhorias, sempre evoluindo, né? Quando a gente pensa que tudo já tá certo, sempre foi feito assim, né, a gente não pensa em mudança. Então, nesse sentido que a gente tem que aprender a lidar com nossas próprias limitações, a nossa própria ignorância, né? Então, a gente tem que ter essa habilidade de setar objetivos, a gente precisa estabelecer maneiras de tomar melhores decisões e estar mudando isso a todo momento. E a gente também tem que ter essa noção de que a gente precisa aprender a liberar recursos quando necessários, né? Ou seja, a gente tem que ter recursos variados andando por toda a organização, né? Isso é muito importante. Então, não é ser líder, né? Não é sobre administrar, não é sobre ser gerente, né? Não é sobre gestão, e sim é sobre melhoria contínua. É estar sempre melhorando e inovando, né? Então, quando a gente fala nesse sentido, né, de melhoria contínua e inovação, a gente vê que a descentralização ela faz um sentido de que eu não preciso ter chefes, né, para fazer isso. Qualquer um dentro da sua organização pode estar trabalhando a melhoria contínua, todo mundo. E todo mundo pode estar inovando. Então, a gente precisa desses atos de liderança em todas as áreas, justamente para estar conseguindo inovar de uma maneira bem mais efetiva, né? E melhorando de uma maneira mais efetiva também, tá? Então, não é mais sobre dar ordens, né? Não é sobre a gente repassar as ordens, e sim repassar a responsabilidade, né? Ou seja, quando a gente dá responsabilidade para as pessoas, elas se empoderam, né? Elas conseguem estar trabalhando e tentando pensar naquela melhoria contínua, elas estão tentando pensar na inovação a todo momento, né? Então, isso na minha visão também, um bom líder é aquele que está misturando ali arte, ciência e o ofício, né? No sentido de que ele tem que trabalhar a visão, e isso a visão ela pode ser relativa ali dentro da organização. A ciência, no sentido de estar analisando todo o contexto, não só interno quanto externo também, e a experiência, né? Então, isso que faz um bom líder é isso que a gente tenta estar replicando para todos os níveis, certo? Então, não é sobre dar ordens, né? É sobre passar a intenção do que a gente quer, certo? E isso
é uma grande mudança no gargalo da tomada de decisão. A gente tem que acabar com esse gargalo, que é um dos desperdícios que a gente vê. É, hoje a gente ainda vê muitas empresas tentando centralizar muito decisão no CEO ou no chefe, ou no, né, enquanto pode ser necessário, mas não é necessário sempre em todas, né, todas as decisões. Então a gente está criando gargalos e isso é um grande problema, né. Então é a mudança de ter uma autoridade sobre aquela tomada de decisão para ter informação fluindo na organização para que as pessoas tomem decisões melhores, né. Então a gente precisa ter esse feedback constante do sistema, ou seja, a informação fluindo, esse feedback fluindo, ele faz com que, e rápido, né? Esse feedback fluindo e rapidamente, ele faz com que as pessoas vejam a relação do que elas fazem, né, com o resultado, ou seja, a relação da causa e efeito. Né? Porque o que eu vejo acontecer muito em organizações maiores é que se tentam processos de melhoria, se tentam melhorar, mas, ao mesmo tempo, não se vê nunca o resultado, porque é tão lento o processo de feedback do sistema que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, a partir do momento que as pessoas veem essa relação de causa e efeito, né, elas tomam o controle, elas assumem a responsabilidade pela melhoria, né, justamente porque elas estão vendo. É como você botar a mão lá no fogo. Se você né, tem um feedback rápido, você sabe que não é para deixar a mão ali. Se você não está, você vai deixar a mão ali até que você tenha esse feedback, né? E às vezes pode ser tarde demais. Então é isso que a gente tenta tá trabalhando. Né? Então tem um caso que a gente fala bastante de descentralização, mas não é só sobre descentralizar, né? Não é a descentralização, falando assim, ela pode ser muito ampla. Então tem alguns momentos que a gente tem que ter um balanço, né? Então um sistema descentralizado, o que é? Um sistema que opera com informações locais para atingir um objetivo global. Certo? Então, a gente está terando um objetivo maior a partir das informações locais. Então, por exemplo, uma colônia de formigas, né, ela tem um objetivo global lá de conseguir comida, né, e ela trabalha com as informações locais que ela tem. Né, então, elas vão fazendo, vão descobrindo, né, individualmente e vão passando informações, passando feedback para o sistema, e assim a colônia inteira prospera, né, como um superorganismo. Então, a centralização esse clássico, deixa eu ver se né, então, centralização, onde eu tenho todos os pontos numa central, o que a gente tenta evitar. A descentralização, a gente passa a ter vários pontinhos que agrupam outros pontos, né, que é diferente da distribuição, né, que aí é tudo totalmente horizontal. Então, essa ideia de gestão descentralizada, ela começou com os militares, né, empiricamente, porque eles sabiam que a simetria era muito alta, né? O risco era muito alto. Então, eu estou falando como vidas, né? E quando eu estou falando de descentralização, eu estou falando de tempo de resposta. Então, eu preciso que meu tempo de resposta seja muito curto quando eu estou falando em vidas, né? Em pessoas que podem estar morrendo. Então, eu não posso deixar que isso tenha toda uma burocracia, um protocolo para que né, até aqui volte para a gente poder decidir, deliberar junto. Eu preciso que isso seja rápido. Como é que a gente faz isso? Né? Na guerra, ganha quem explora melhor as incertezas, porque né, numa área militar, as duas partes elas estão em um grande campo de incerteza. Né? Então, quando a gente está trabalhando isso, quem explora melhor, quem sabe que não sabe tanto, é quem tem vantagem. Né? Então, quando você sabe que você não tem todo o conhecimento, né? Você não tem todo o conhecimento sobre onde você está naquele momento, né? E os dois lados não têm numa guerra, geralmente, quem consegue explorar melhor as incertezas é quem vai sair realmente em vantagem. Né? Então, o planejamento, né? Então, as partes, por que eu planejo, então, se tudo é incerto? Né? Eu planejo porque eu preciso explorar as oportunidades daquele campo. Né? Então, o planejamento ele serve para explorar oportunidades. Isso tem que ficar claro. O planejamento não serve para eu seguir estritamente um plano, e sim para que eu consiga abrir um leque, tanto de opções quanto de risco, né, sobre o que a gente vai fazer. Né. Então, isso é explorar as incertezas também. Né. Então, duas coisas que a gente usa para fazer esse planejamento na Thaler, né, que é as reuniões, por exemplo, de abastecimento da fila e os planejamentos dos projetos, a gente trata isso como decisões descentralizadas. Por quê? Eu não preciso, isso aí é uma coisa que a gente fala bastante, eu não preciso estar juntando todo mundo para tomar decisões sobre tudo.
Por exemplo, quando eu vou reabastecer minha fila de projeto, eu não preciso estar chamando meu time inteiro para saber quais as demandas que eu vou estar colocando para frente, né? Eu posso tomar essa decisão sozinho, meu gestor pode tomar essa decisão sozinho sem estar consultando todo mundo. Então, isso é descentralização, né? Pode parecer, estou centralizando a informação naquela pessoa, mas no nível de organização, eu estou descentralizando a tomada de decisão, eu não preciso estar juntando todo mundo para isso. Tá? Então, nesse nível que a gente fala da descentralização, né? Realmente, lá voltando esse gráficozinho, eu estou falando que essa pessoa, esse grupo, está tomando as decisões daquela área. Né? Eu não preciso que eles tenham reportando para cima para tomar algum tipo de decisão. Tá? Então, é isso que a gente tenta trabalhar dentro da Thaler, o máximo de distribuição possível, cada área tenha seu poder de tomada de decisão sobre o que vai fazer. Né? Então, outra coisa é ter recursos sobrando para aproveitar as oportunidades, como eu falei antes. Né? A gente precisa ter recursos extra para que, quando uma oportunidade surja, a gente consiga atacar ela. Porque, muitas vezes, a gente está trabalhando no máximo da nossa capacidade. Né? Geralmente é assim que quase todas as empresas funcionam. Né? Então, bota para fazer. Né? Bota para fazer. Tem alguém parado? Meu Deus, é um crime, né? Ver alguém parado sem fazer nada, teoricamente, é praticamente um crime. Mas isso, né? Se eu tiver uma visão de teoria das filas, isso é muito importante para que eu possa estar manejando muito rápido esses recursos extras. Né? Então, é muito importante eu poder ter recursos sobrando para conseguir aproveitar a oportunidade. Isso também é, uma certa forma, uma descentralização, porque eu vou ter recursos, não necessariamente parados, mas recursos esperando para atacar oportunidades. E isso, no mundo militar, também é algo que acontece bastante. Então, para isso, né, lá na Thaler, a gente criou algumas lanes no nosso board de Kanban para tratar isso. Né? Uma das coisas, a gente criou um projeto, quando a gente trabalha com fluxo unificado, a gente criou um projeto chamado Projeto Eficiência, onde tudo que eu consigo trabalhar para melhorar a eficiência dos meus clientes, né, do nosso time como um todo, a gente trata isso como um projeto especificamente, a gente mede. Né, então, isso a gente consegue, com isso, ver oportunidades de melhoria a todo momento, né, e ter pessoas para atacar isso. Né. Ou seja, sempre que eu tenho lá meu slack de capacidade, as pessoas estão trabalhando na minha eficiência. Né? Estão trabalhando na eficiência do time, em como o time pode melhorar, pensando em como a gente vai dar o próximo passo. Né? Se está todo mundo sempre 100% da capacidade, eu não consigo fazer isso aqui. Né? Tá? Outra coisa que a gente trabalhou por um tempo, agora a gente está voltando, é a ideia da Freedom Lane, que é uma lane totalmente sem restrição nenhuma. A ideia veio do Yoshima, inclusive, que é essa ideia da gente poder, e a gente não tem fluxo nisso, a gente simplesmente poder estar fazendo qualquer coisa maluca que dê na cabeça, justamente para a gente explorar oportunidades que a gente não está enxergando. Tá? Então, isso é uma das coisas que a gente faz, justamente para tentar aproveitar oportunidades. A Freedom Lane é muito legal, porque surgem, né, ideias que, a qualquer momento, quando, por exemplo, a gente está com o IP estourado lá no desenvolvimento, o dev não tem mais nada o que puxar, porque o IP está estourado, ele não vai estourar o IP para puxar alguma coisa. Pô, vou botar alguma coisa de eficiência, mas também eficiência não tenho o que fazer agora. Né? Vou fazer alguma coisa de Freedom Lane. Sei lá, vou criar um script que vai fazer tal coisa, vou criar qualquer maluquice que possa surgir e que possa dar uma simetria alta. Né? Às vezes, uma coisinha pequena que a gente faz pode crescer e explodir. Né? E outra coisa que a gente bota também nisso, de oportunidades, é a galera estar participando de outras áreas, né? Por exemplo, do marketing da empresa. Né? Não sei quem já viu o blog da Thaler, mas a gente não tem ninguém especificamente do marketing na Thaler escrevendo, a gente não tem empresas de conteúdo. As pessoas escrevem justamente nas horas, né, que sobra, né, tempo, que sobra capacidade. A gente sempre está tentando usar esse tipo de coisa para inovar. E porque a gente acha que escrever é legal, a gente quer contribuir com a comunidade. Então, isso aqui entra blog, marketing. No marketing entra também questão de open source, né, que a gente considera muito como marketing. A gente está ajudando a comunidade de open source. Né, de certa forma, um marketing para a gente. Né. O que a gente precisa entender é que todo plano ele é imperfeito, por natureza. Né. Todo plano é imperfeito por natureza. Então, quando alguém chega, e eu ouço isso direto, a gente tem que seguir o plano. Porque se não deu certo é porque não foi planejado o suficiente.
E sim, ainda, né, a gente ouve bastante isso ainda. Né? Ah, pô, a gente não conseguiu, é porque não foi planejado o suficiente, bota mais planejamento, vamos planejar mais tempo, né? Chama mais gente para planejar. Né? E o que acontece? Isso só escala o problema, né? Só escala o problema. E sim, isso acontece bastante. Né? Eu acho que vocês têm experiência com isso também. Então, a partir do momento que a gente entende que o plano é imperfeito, a gente, né, entende... O Don Heinster, que é um cara que a gente admira pra caramba, ele fala que os militares modernos não criam os planos com finalidade de medir a conformidade. Né? Eles planejam como uma ferramenta para manter o alinhamento. Então, o plano é a base que sincroniza as mudanças. Então, na verdade, o plano ele serve para a gente poder mudar com mais segurança. Né? Então, a partir do ponto que todo plano é imperfeito, eu estou planejando para quê? Para que eu possa mudar com mais facilidade. E para que, quando eu mudar, o alinhamento seja muito mais simples com todo mundo. Né? Então, lembra daquele plano? Ele mudou para isso. Então, a gente sai de um ponto, né, uma base, para outro ponto. Então, eu consigo comunicar isso de um jeito muito mais fácil, né, e muito mais rápido para toda a equipe. Né? Se a gente deixasse só, vamos fazendo para ver o que acontece, quando a gente precisasse realmente fazer uma mudança, virar de direção, a gente não conseguiria estar fazendo isso. Tá? E por que que o plano também ele é imperfeito? Porque quem está na linha de frente é que tem mais informação visível sobre o que realmente está acontecendo. Né? Então, se eu mando um motoboy lá no centro para levar uma encomenda, né? Se ele chegar e no meio do caminho a gente planejou ali, no Waze, vai ser por aqui o caminho. Né? Esse é o planejamento. Só que no meio do caminho aconteceu um acidente, o cara vai mudar de direção, ele não vai me ligar e falar, gente, esse caminho que a gente viu no Waze não deu certo, eu vou ter que dar a volta aqui. Não tem lógica. Né? Então, é isso que a gente fala, assim, quem está na linha de frente tem a visão para poder mudar. E para poder dar esse feedback, né, para quem fez o plano, mudar o plano e refazer o alinhamento. Né. Então, importantíssimo para isso, ter contato direto com o cliente. Né. Tá na linha de frente, ter contato direto com o cliente é uma forma de descentralização. Eu não centralizo tudo em uma pessoa só, um gerente, ou alguém que vai estar 100% focado no cliente. Porque isso gera um gargalo. Né. Eu deixo meus devs, eu deixo os desenvolvedores estarem conversando diretamente com os clientes. Né. Isso no nível de negócios. Né? Outra maneira, métricas e infos sempre visíveis para todo mundo. Eu não posso estar escondendo informação. Todo mundo tem que estar sabendo de todas as informações dos projetos. É o dashboard, é o painel do carro. Né? A gente precisa de informação para estar tomando decisão. Né? Então, a gente planeja, dá informação, e as pessoas que estão trabalhando, que estão na linha de frente, elas retroalimentam essas informações. Né? Essa última workshop de histórias idôneas, né, esse último item, foi algo que a gente criou na Thaler há um tempo, porque a gente trabalhando com fluxo unificado, trabalhando em vários projetos, a gente tinha um problema que, às vezes, um dev entrava num projeto, ou pegava um projeto e ele não sabia exatamente o que estava acontecendo ali, ou ele até trabalhava numa área do projeto, mas não conhecia a outra. Né? Então, a gente criou, isso foi criado pelo time, né, empiricamente, ali, em retrospectiva, principalmente, e deu muito certo, a gente já está acho que 1 ou 2 anos usando isso, que é o seguinte, toda semana, a gente faz um workshop, onde a gente pega todas as histórias que foram para a Doni naquela semana, então a gente faz na segunda-feira à tarde, depois do daily, pega todas as histórias, e aí o dev né, o par de devs que implementou aquela história, ele apresenta para o resto do time, tecnicamente, como aquela história foi feita. Né? Então, é uma reunião 100% técnica. Então, ele fala assim, aqui a gente usou essa biblioteca, a gente usou esse padrão por isso, por aquilo. Né? Então, por que a gente faz isso? Né? Primeiro, para espalhar conhecimento, primeiro ponto, para todo mundo saber o que está acontecendo, mas tem um ponto muito importante também nisso, que é o auxílio na tomada de decisão, né? O ensinamento de como tomar decisões para quem está começando. Então, quando um júnior vê como um sênior tomou a decisão para chegar naquela solução, ele está aprendendo a tomar melhores decisões. Né? Então, quando ele mostra como ele tomou decisões também, e às vezes tomou uma decisão que não foi tão certa, e um sênior corrige ele está aprendendo e todo o resto está aprendendo. Né? Então, é um modo da gente estar descentralizando também, e permitindo que as pessoas tomem decisões melhores. Né? Sem estar dependendo sempre de um arquiteto, de um sênior, que vai decidir tudo por eles. Né? Então, uma das coisas que a gente fala de descentralização é que a execução ela tem que ser descentralizada, mas a coordenação ela precisa ser centralizada. Eu não posso
deixar minha coordenação descentralizada, porque senão, né, eu tenho um grande problema de alinhamento, né? Porque eu preciso descentralizar problemas e oportunidades que podem dar errado muito rápido, porque eu preciso de tempo de resposta, né? Um exemplo disso, por exemplo, é fogo, né? O fogo é o que pode dar errado muito rápido, por isso que se espalha extintores, né, pelos prédios, né? Eu tenho extintores em todos os lugares, justamente porque se ocorrer um incêndio, eu não preciso de pedir permissão para apagar esse incêndio, né? Eu vou lá e resolvo, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho a centralização dos bombeiros, né, em algum lugar perto, não tem um bombeiro em cada lugar também, em cada quadra, esperando. Não, eu tenho uma centralização e uma descentralização rodando ao mesmo tempo, né? E a gente centraliza, então, decisões muito importantes, né? Então, o que é centralizar nesse sentido? Eu posso estar centralizando na visão de um líder, né? Até como o David falou hoje de manhã, eu posso ter um líder que está tomando essas decisões super importantes, por exemplo, a visão, né? Para onde a gente está indo, né? Se isso for descentralizado, a gente acaba indo para qualquer lugar. Mas a gente precisa que isso seja centralizado. Pode ser democrático? Pode. Né? Porque nesse ponto, né, quando a gente está falando de visão, por exemplo, pode ser democrático, mas o ser democrático não deixa de ser centralizado, porque eu estou formando uma cúpula ou estou pedindo a opinião de todo mundo para a gente chegar no mesmo ponto e decidir. Então, isso não é descentralizado, isso é centralizado. Então, pode ser algo mais vindo de um CEO supervisionário, ou pode ser uma tomada de decisão numa empresa democrática, né, mas é centralizado. Tá? Então, a gente centraliza decisões importantes e descentraliza a execução do dia a dia, né? Então, mais ou menos essa ideia, né? A gente centraliza o porquê das coisas, porque todo mundo tem que estar alinhado no mesmo porquê. Se todo mundo tem que estar alinhado no mesmo porquê, a gente precisa que essa decisão seja centralizada. E enquanto a gente vai descendo, né, do why para o what aqui, a gente vai descentralizando as coisas, né? Até que no o que fazer, realmente, a gente tem que ser totalmente descentralizado, porque a gente precisa de um tempo de resposta muito mais alto. E quando a gente descentraliza, a gente ganha esse tempo de resposta. Tá? Outra forma também é a centralização virtual, né? Isso aqui, vou dar um exemplo de centralização virtual, por exemplo, num navio de guerra, né? Eu não tenho lá uma centralização, por exemplo, voltando à ideia do fogo, né? Eu não tenho lá uma centralização de um corpo de bombeiros em cada navio de guerra para ficar lá esperando caso aconteça um incêndio. Isso não existe, né? O que existe? É uma centralização virtual no sentido de que todos os marinheiros ali, todas as pessoas do navio, elas são treinadas para apagar esses incêndios. Elas são treinadas para ser, de certa forma, bombeiros. Então, se em algum momento um incêndio acontecer, né, todo mundo acaba ali virando bombeiro. Então, eu centralizo todo esse esforço virtualmente para atacar aquele problema, né? E isso é uma coisa que é muito interessante, porque se eu tivesse, porque eu centralizo sem ter desperdício, né? Se eu tivesse alguém lá parado só esperando alguma coisa acontecer, eu teria um desperdício enorme, né? Então a gente vê isso. Uma das coisas que a gente fez lá na Thaler para fazer essa centralização virtual é o fluxo unificado, né? Como a gente trabalha com fluxo unificado, ou seja, a gente tem uma fila única de demandas para vários, né, projetos, né, para várias pessoas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, às vezes, quando eu preciso apagar um incêndio em algum cliente, né, usando a mesma metáfora, eu consigo centralizar virtualmente um time inteiro para atacar aquele problema e depois eu volto, né? Então, eu coloco todo mundo, todos os meus seniors, todo mundo atacando aquele problema para resolver ele muito rápido. A partir do momento que ele foi resolvido, todo mundo volta para onde estava. E eu consigo fazer isso sem ter perda, né? Porque aí entra aquele lance de todo mundo já conhece projeto, então é como se fosse lá os marinheiros que sabem apagar fogo. Todo mundo sabe de todos os projetos, então se eu preciso centralizar e alocar um recurso muito rápido, eu consigo estar fazendo isso muito rápido e voltando. Então, eu tenho essa elasticidade muito grande, e isso faz com que a gente tenha essa centralização virtual, né? Ou seja, uma centralização virtual, de fato, é uma descentralização, né? Mas que acontece em momentos extremos. Tá? Então, é isso que a gente tenta fazer. Então, se a gente quer descentralizar o controle da situação para todo mundo, a gente precisa descentralizar as informações, né? Então, as informações elas têm que fluir por toda a organização. E isso é muito importante.
Importante que tudo seja aberto e transparente se você quer ter realmente uma organização mais descentralizada, né? Ou seja, uma organização que tenha um tempo de resposta mais curto para os problemas que podem estar acontecendo, né? Lá na Thaler a gente tem algumas coisas que a gente usa, que é, por exemplo, a transparência financeira, onde todo mundo, a cada mês, né, a gente tem a cada mês, a cada trimestre, onde todo mundo fica sabendo de todos os dados financeiros da empresa. Por que a gente faz isso, né? Tem algumas questões psicológicas de você ter esse nível de transparência, mas também para que as pessoas possam tomar decisões melhores. Se todo mundo sabe qual é a situação da empresa, todo mundo, a hora que for tomar algum tipo de decisão, consegue tomar uma decisão mais sábia. Porque ela sabe como a empresa está financeiramente, por exemplo, né? Então, ela pode saber, não, beleza, a gente está bem, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, eu posso ir naquele evento, né? Ou a gente pode contratar tal ferramenta, ou a gente pode dizer não para esse cliente, porque a gente está bem, ou não, né? Pô, tá difícil, está complicado, eu tenho que me sujeitar, às vezes, a alguma coisa, porque não está tão bem. Então, tanto a transparência financeira quanto a transparência comercial trazem esse tipo de informação para todo mundo para melhorar a tomada de decisão, né? Ao mesmo tempo que é algo mais técnico, que a gente trabalha a revisão da operação semanalmente, onde todos os dados dos projetos são apresentados, né, para todo mundo da empresa também, né? Como a gente tem o fluxo unificado, isso acaba sendo um pouquinho mais simples, porque acaba sendo tudo centralizado, né? Então, a gente acaba fazendo isso de uma vez só. Mas dar a informação, né? Se todo mundo sabe todas as métricas, o que está acontecendo, as pessoas tomam melhores decisões. Se a gente quer ter decisões descentralizadas, a gente precisa estar passando informações para todo mundo, tá? Então, a descentralização ela tem né, não é mil maravilhas, né? Não é aquela coisa, oh, meu Deus, você descentralizar porque eu sou cool. A descentralização tem um problema muito grande, né, um dark side muito grande, que é o desalinhamento, né? Que é aquela ideia da aranhazinha, né? As várias patas da aranha, se cada pata quiser ir para um lado diferente, não vai sair do lugar, certo? Então, aí que a gente mora a questão da centralização, né? A gente precisa centralizar para alinhar, né? Então, porque o propósito do plano, como a gente já falou antes, o propósito de planejar é a gente manter alinhamento. Ou seja, tem que estar todo mundo seguindo na mesma direção. Para isso, eu preciso de decisões mais centralizadas, né? Como a gente já comentou antes. Então, para isso, né, a gente precisa manter uma cadência constante de alinhamento. A gente tem que estar se alinhando a todo momento, né? Porque, como a gente falou lá no começo, nossos objetivos são dinâmicos, né? Está sempre mudando, isso está sempre mudando. Se está sempre mudando, a gente tem que estar a todo momento revisando, né? Todo momento a gente tem que estar revisando nosso plano, né? E entendendo que esse plano é imperfeito, a gente tem que estar revisando para melhorar ele, né? Para ter melhores resultados, certo? Então, a gente trabalhar com essa estrutura fractal, ou seja, a gente ter vários níveis de tomada de decisão ajudam muito mais a gente estar descentralizando muitas informações, né? A gente ter a governança como uma forma de comunicação constante entre toda a empresa, né? Entre uma retroalimentação entre todas as áreas, e a gente ter uma gestão de portfólio um pouco mais simples, né? Então, um desenho que a gente usa para exemplificar isso, não sei se vai dar para enxergar muito bem, mas é uma combinação aí dos flight levels lá do Klaus Leopold com as cadências do ESP, né? É que a gente trabalha o seguinte, nesses 3 níveis de informação, né? Um nível mais estratégico, um nível mais gerencial, um nível mais tático de ação, né? E esses 3 níveis, eles têm cadências, né? Então, por exemplo, aqui nesse nível mais baixo, a gente tem uma cadência de sincronia diária, assim, a gente está toda hora, todo dia, né? Como praticamente, provavelmente todo mundo aqui faz, dailies, né? A daily é nada mais nada menos que um alinhamento, certo? A gente tem um plano que a gente tem que executar, na daily a gente alinha se esse plano está indo para a direção que a gente quer ou não, né? Então, a gente começa com isso, e essa daily, né, vai passar informações para o nosso nível mais gerencial, né? Onde a gente vai estar fazendo a review de operação, onde a gente vai estar fazendo o Service Delivery Review, tá? Esses caras, eles vão pegar essas informações aqui de baixo, né? Então, aqui já vai ser uma coisa mais semanal, ou a cada 15 dias, por exemplo, ou a cada um mês, dependendo, e vão compilar e levar esses dados lá para cima, né? Para quem vai estar tomando decisões mais estratégicas, certo? Ali que a gente vai estar trabalhando na área de risco, na área de estratégia, né?
e vai estar descendo, né? Vai tomar decisões e vai descer para os gerentes. Esses gerentes vão pegar isso aqui, adaptar e passar para o local através de políticas, né? Então a gente tem esse ciclo completo de comunicação da governança, que a gente, né, que é uma das inovações mais recentes do Kanban, que é estar trabalhando nesses vários níveis. Por quê? Porque eu consigo ter uma descentralização muito maior da tomada de decisão, e eu consigo separar os níveis e quanto eu posso tomar de decisão de cada um, né? Porque um exemplo que o próprio Dom dá no livro dele, dessa descentralização de tomada de decisão, é que, por exemplo, se não me engano, a Boeing, ela tem um orçamento que todo gerente pode usar. Ele pode usar até, se não me engano, $300 por quilo que ele conseguir baixar do avião, né? Ou seja, quanto mais leve um avião muito melhor. Então, até $300 ele pode gastar por quilo. Então, se ele tiver que fazer qualquer coisa nesse sentido, ele tem um pré-orçamento aprovado, por exemplo. Isso é uma tomada de decisão descentralizada, mas com uma restrição, né? E nessa mesma ideia, eu consigo aqui em cima estar trabalhando dessa mesma forma, com um orçamento talvez um pouco maior, e lá em cima também. Então, eu consigo estar descentralizando, mas botando restrições ao mesmo tempo, né? Centralizando em algumas partes. Então, esse é o modelo que a gente hoje trabalha lá na Thaler, e a gente tenta levar aí também para os nossos clientes, porque eu consigo estar aqui embaixo rodando muito rápido, aqui em cima rodando um pouco mais, e aqui em cima, mais em cima, pensando em coisas mais a longo prazo, né? Por que isso, né? Principalmente porque a gente vê muito pessoas que estão aqui em cima querendo tomar decisões daqui de baixo, e isso é o que a gente tenta evitar, né? Isso a gente tenta evitar, é saber quem pode, quem deve tomar decisões em cada momento para ser mais efetivo, né? Para ser mais eficaz. Então, por isso que papéis definidos, né? Ter definição forte de papéis ajuda também a gente ter uma tomada de decisão mais descentralizada. Por quê? Porque as coisas não ficam naquela zona cinza, né? Quando eu tenho pessoas específicas que vão tomar tais tipos de decisão, eu consigo ser muito mais rápido, ter um tempo de resposta muito melhor, né? Um exemplo besta, né? Por exemplo, super besta, mas só para ter o ponto. Se eu tenho que decidir a cor de um botão de um site, e eu tenho que juntar 20 pessoas para decidir isso, ou seja, vou ser super democrático, todo mundo, vamos lá, gente, vamos juntar todo mundo aqui, vamos votar qual que vai ser a cor do botão, vamos se juntar, né? Ou eu tenho 2 pessoas capacitadas que vão decidir essa cor do botão em alguns segundos, né? Qual que é mais eficiente, né? Esse primeiro caso pode parecer mais democrático, mas é um caso extremamente centralizador, né? E é o que a gente vê acontecer. Estou brincando, mas é o que a gente vê acontecer, né? Então, se eu delibero, né, com papéis definidos, e aquelas pessoas vão tomar aquele tipo de decisão, eu não preciso estar centralizando isso toda hora, eu consigo tomar decisões muito mais rápidas, né? Então, é isso que a gente tenta estar repassando, que, né, democracia, às vezes, é muita centralização também, né? Quando a gente está descentralizando, a gente está realmente falando, cara, você toma a decisão, o que você fizer, eu confio, né? Então, a gente entra muito nessa parte da confiança, a gente confiar, isso aqui tem também, confiar, esses caras aqui aprenderem a confiar no trabalho desses aqui, e esses aqui aprenderem a confiar no trabalho desses aqui. Como é que eles confiam? Com esse feedback contínuo, né? Quando eu tenho esse feedback contínuo e eu sei o que está acontecendo e como as coisas estão caminhando, eu consigo ter mais confiança. E é isso que é primordial para esse tipo de situação, para a gente conseguir andar mais rápido, né? Então, por isso que botar todo mundo numa sala de reunião na verdade, a gente está centralizando, né? O Celso até escreveu um post lá, né, que era a questão da prisão do time box, né? Porque um processo de decisão centralizada é nocivo, que é assim, vamos fazer lá um release plan, vamos botar 100 pessoas dentro de uma sala para tomar as decisões. Isso, na verdade, não é algo bom. Isso é uma grande centralização, a gente está tendo um problema de tempo de resposta altíssimo, né? Por quê? Porque algumas decisões podiam estar sendo tomadas por menos gente, aqui em cima, repassadas e tendo feedback, né? A gente não precisa estar juntando todo mundo, né? Então, quando a gente bota lá 100 pessoas numa sala para fazer um release plan, quantas pessoas realmente estão participando? Quantas pessoas realmente queriam estar ali, né? Uma coisa é você chamar todo mundo, obrigar todo mundo a estar numa sala para fazer uma reunião, enquanto metade, 80% está lá vendo o celular ou fazendo qualquer outra coisa.
Diferente de você estar trabalhando nesse nível aqui, onde você não necessariamente você proíbe essas pessoas que estão aqui de estarem participando. E sim você fala, cara, a gente está trabalhando nesse nível, quem quer participar? Né? Nesse nível estratégico, quem quer participar? Aí vai muito da governança de cada empresa. Se um dev quer participar disso aqui, lá na Thaler pelo menos, ele pode, não tem por que não. Ele acha que ele tem a contribuir, né? Então ele quer ir nessa reunião porque ele acha que ele tem que contribuir com a estratégia da empresa. Agora, obrigar o cara a estar lá é totalmente diferente, né? Então é algo mais inconsequente, né? Então, para finalizar, né, falar que a descentralização, essa ideia de ter uma empresa descentralizada, tomar decisões e ter liderança descentralizada não é só uma filosofia, né? Não é algo que tipo, nossa, que bonitinho, que super cool, né, que moderno. É sim um conjunto de habilidades que podem ser desenvolvidas a todo momento e praticadas, né, para que a gente consiga ter melhores tempos de resposta, né? A gente consiga tomar decisões muito mais rápidas e com isso a gente conseguir reduzir nosso lead time de resultado. Ou seja, a gente conseguir entregar mais rápido, a gente ter resultados muito mais rápidos, né, em muito menos tempo. Tá? Então, era isso, pessoal. Se alguém tiver perguntas, agora é a hora. Oi, tudo bom? Quer passar o mic? Só repete a pergunta dela. Ela perguntou se a gente já começou assim ou foi com o tempo. Não, foi com o tempo. A gente, na verdade, começou, tudo isso que eu falei, né? A gente começou muito... Quando a gente começou a Thaler, era muito essa ideia da empresa democrática e todo mundo participa de tudo. E para toda decisão, então, para toda decisão todo mundo tinha que participar. E isso, nossa, o que acontecia é que a gente não conseguia sair do lugar, porque às vezes, né, a gente tinha que alcançar consenso, senão votação, e aí era muito difícil a gente conseguir andar, né? E isso foi um dos sintomas que a gente viu que, pô, não está dando certo. A gente já, no começo lá, tinha planejamentos que a gente fazia que duravam 3 dias, porque as pessoas não chegavam em acordo, né? Até porque todo mundo, às vezes, queria falar, era um problema, né? Então, a gente começou a ter essa noção de descentralização, de ter um trabalho mais... de que as pessoas que são especialistas naquilo, elas têm que tomar aquele tipo de decisão. Ou seja, eu não vou tomar a decisão de qual tecnologia a gente vai usar. Eu não vou, enquanto um dev lá não vai decidir como que a gente vai fazer a gestão, né? Ou eu não vou ensinar o cara do comercial como é que ele tem que fazer, né, as vendas, esse tipo de coisa. Então a gente começou a passar essas responsabilidades para cada um e manter o alinhamento com as cadências, né? Uma coisa que o Celso falou bastante também, que é a cadência, disciplina e organização. A gente está cadenciando alinhamento, tendo uma disciplina de não deixar isso furar, porque se você começa a furar as cadências, isso é um problema de... as coisas desalinham na hora, né? E ter organização do todo para a gente conseguir tá sempre indo para o mesmo caminho. Acho que você meio que respondeu já a pergunta que eu ia fazer, mas eu vou fazer do mesmo jeito e ver se faz sentido. Falando de ônus e bônus, né? Você falou 2 pontos importantes aí, né, de descentralização. Um é o fato de você, o que você disse agora, né? Eu lá em cima não me importa qual tecnologia você vai usar para resolver o problema. Você descentralizando, beleza, isso ajuda muito, porque você não fica dependendo de uma aprovação de alguém o tempo todo para isso. Do outro lado, você tem a parte de que, não, realmente eu preciso, em algum momento, alguém que vai bater o martelo vai falar, cara, não vamos ficar discutindo sobre isso, é isso que vai ser feito. Que é o ônus e o bônus da descentralização aí. Uhum. Que momento que é mais eficaz, principalmente essa batida do martelo? Porque eu acho que todo mundo já viu, eu vivi muito isso, da falta de ter alguém para bater o martelo na hora que precisava. Ou seja, não sei se tem alguma experiência com isso. Sim. Cara, ótima pergunta. Ótima pergunta. Isso é realmente uma coisa difícil de falar. Qual o momento, né? Eu acho que, assim, 2 coisas que eu falei ali. A centralização da decisão é quando eu tenho uma decisão muito importante a ser tomada, né? E isso vai do tempo de resposta que eu preciso, né? Ou seja, se eu ficar para sempre ali naquela nheco-nheco e a coisa não vai, eu, como organização, tem que ter alguém centralizado, né? E aí vai da definição de papel para tomar aquela decisão.
Então, qual que é essa decisão que a gente precisa tomar? É de negócios? Quem que toma decisão na área de negócios? Essa pessoa vai decidir. Se ela não está confiante, ela quer ter mais discussão, ela que vai falar isso, né? Então, pessoal, vamos discutir mais, eu não estou confiante com a minha... Né? Ou se não, ela tem certeza disso, bate o martelo e vai. Né? Agora, quando tem que ser muito rápido isso, não tem nem que perguntar, as pessoas têm que agir. Né? Eu vou fazer porque eu acho que é assim que tem que ser feito e não tem resposta. Aconteceu agora, né? A gente tinha algumas coisas para fazer de marketing, para trazer para cá, assim, aí o cara... Falei, pô, saiu errado o negócio. Aí o cara, o guri de design lá falou para mim, cara, eu tinha que tomar uma decisão, eu tomei essa decisão e foi. Eu falei, beleza, cara, você está certo. Posso mais uma só? Prometo? Claro. Falando que você falou da definição de papel, né? Concordo, mas aí quando você está no cliente, que a gente entende que não é todo mundo que aceita muito bem de não ser o escolhido para ser o cara que vai tomar a decisão. Quem que define quem que vai ser esse cara que vai bater o martelo? Quando você está no cliente. Você deve ter alguns cenários, não sei. Quando está no cliente, como assim? Quem do cliente vai tomar a decisão? Isso. Você influencia? É uma decisão que você tem que influenciar ou tenta influenciar? Sim, a gente tenta influenciar com dados, né? Com números. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um cliente. A gente tinha um cliente que ele queria que... Um exemplo besta, né? Mas ele queria que a gente tivesse uma janela de deploy toda sexta-feira. E era uma decisão dele, né? Porque ele achava que era melhor, era mais seguro, ele tinha vários motivos para isso também, e eu entendo totalmente. Só que a gente tinha o cliente final, né? Essa pessoa era da TI, o cliente final, ele queria mais agilidade, ele queria que entregasse logo as coisas, e a gente conseguia fazer isso. A gente tinha a possibilidade de fazer um deploy todo dia, toda hora, qualquer hora que quisesse, e a gente ficava travado, né? E assim, a gente tentou falar, não, vamos fazer, e não funcionou. Como é que a gente conseguiu mudar isso? Conseguiu mudar isso mostrando qual que era o custo, né, mostrando dados, mostrando números de qual que era o custo de a gente não estar fazendo isso. Né? Então, assim, pô, eu tenho lá vou ter problema de merge de código, eu vou ter problema de envelhecimento da demanda. Pô, o cara não vai conseguir ter uma agilidade, né, porque é um cliente que a agilidade, no sentido de estar colocando coisas novas e mudando, era muito grande, né, porque é da área de jornalismo, então as coisas tinham que ser muito rápidas. Às vezes acontecia alguma coisa e tinha que acontecer alguma coisa. Então, assim, a gente conseguiu com dados influenciar ele para ter uma tomada de decisão, né? Mas no fim ele que mandava, né? A gente não tinha como no cliente mandar nele, né? Então, como é que a gente faz isso? Influenciando através de dados, né? Quando você passa informação, a pessoa consegue tomar melhores decisões. É isso que a gente acredita. Boa. Obrigado. Então tá, pessoal, muito obrigado. E quem quiser continuar conversando, eu vou estar ali fora. Tá? Valeu.